estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Débora e a nossa aula ela é de matemática. E como de praxe, nós iniciamos a nossa aula relembrando os conteúdos que nós aprendemos nas aulas anteriores. Lembram disso? E o que nós estamos trabalhando? Vocês lembram que conteúdo que nós estamos abordando? Divisão. Muito bem, nós estamos falando de representação da divisão, de formas básicas para se representar a divisão. E aí nós trouxemos alguns exemplos para vocês de algumas formas básicas para se representar a divisão, que eu vou mostrar para vocês ali no nosso quadro. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, eu trouxe aqui o exemplo, o número 3 e o número 4. Então, 3 dividido por 4. Essa é a primeira forma básica, que vem com um risquinho, uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo. Representa a divisão. Então, o número 3 sendo dividido por 4. Depois, ali embaixo, eu tenho 3, a barrinha e o 4, que a gente diz também 3 dividido por 4. Depois, no meio, nós temos o modelo ali que nós usamos no algoritmo da divisão, que é o 3 dividido pelo 4. Que ali tem o dividendo, nós temos o divisor. Falta ainda o resultado, como a gente não efetuou o algoritmo, não falta o resultado da divisão, que é o quociente, e se tem resto ou não tem resto. E temos também ali o 3/4, que é o 3, daí uma barrinha embaixo 4, que é bem usado em frações, que nós vamos aprender mais pra frente. E depois, logo abaixo, eu tenho 3, as duas bolinhas e o 4. Então, aqui nós temos algumas formas que nós usamos para representar a divisão, que são formas de expressar, de dizer, ó, esse número está sendo dividido por aqui. Vocês viram que eu coloquei 3 por 4? Dá para dividir 3 por 4, gente? Não dá, né, gente? Para dar inteiro para cada um não dá. Que é uma coisa que a gente vai aprender lá pra frente, que às vezes existem divisões que não são inteiras, que a gente pode fragmentar, que a gente pode deixar em pedaços menores. Mas não vou confundir a cabeça de vocês nesse momento, só para dizer que existe sim a possibilidade. Mas para dar um resultado inteiro, então nós não temos como fazer essa divisão nesse momento com o que nós aprendemos, com o conteúdo que nós estamos estudando nesse momento, tá bom? Mas ali é só para mostrar as formas de se representar. E daí, como eu falei para vocês, vamos pro quadro novamente, eu trouxe ali as nomenclaturas que nós usamos no algoritmo da divisão. O que é essa nomenclatura? Os nomes que são dados nos elementos que compõem a divisão. Então, eu tenho ali o 23 como exemplo. O 23 é a quantidade que eu quero dividir. A quantidade que desejamos repartir é o 23, ele é chamado de dividendo. O 5, nós vamos dividir 23 por quanto? Por 5. Então, o 5 é o divisor, nós chamamos de divisor, que fica dentro dessa chavezinha ali em vermelho. O resultado de 23 dividido por 5 dá 4. 4 para cada um desses 5 vão receber, cada um vai receber 4, certo? E sobra o resto, que é 3. Então, o resultado é 23 dividido por 5, dá 4 para cada um, mas sobra um resto de 3. E daí, esse 3 eu não consigo continuar dividindo, porque já não dá exato para cada um. Então, tem esse resto, que é 3. Bom, aí eu trouxe separadamente aqui, dividendo, que é o 21 agora ali. 21 é a quantidade que desejamos repartir, é o dividendo. Sempre dividendo, esse nome diferente, e que nós conversamos que é importante. Ai, professora, por que eu tenho que saber esses nomes? Porque é importante, amplia o nosso vocabulário, nós precisamos aprender, porque quando escutarmos esse nome, essa nomenclatura, nós já sabemos ao que se refere. Então, dividendo é a quantidade que desejamos repartir. Bom, o divisor é o número de partes na qual desejamos repartir a quantidade. Então, em quantas partes eu vou repartir? É o divisor, ok? E depois eu tenho o quociente, que é o resultado obtido ao repartir. Depois que eu reparti, qual é o resultado que deu? É o quociente, nós chamamos de quociente o resultado. Ai, era tão mais fácil falar resultado? Era, mas esse nome foi dado, é quociente, porque é um algoritmo, é uma fórmula. E aí nós temos o resto, que é o valor que sobra quando não conseguimos repartir a quantidade toda. Esse resto ali é 1, mas em algumas vezes o resto pode ser 0. E aí quando o resto for 0,
É zero. A divisão deu exata. Quando sobra algum número de resto ou alguma quantidade de resto, a divisão é chamada de divisão não exata. Lembram disso? Já trabalhamos. E eu trouxe também na aula passada uma curiosidade, que o divisor do algoritmo da divisão, olha só, o divisor desta fórmula da divisão nunca pode ser zero. Por exemplo, 15 dividido por zero, não existe divisão por zero. Como que eu vou dividir uma coisa por nada? Já tô dizendo que eu não tenho nada. Eu tenho 15, eu vou dividir para nada, por nada? Não tem como, né, gente? Então não existe divisão por zero, não existe divisor sendo zero, ok? Bom, o que a gente fala tanto em algoritmo? Vou relembrar com vocês. Que algoritmo da divisão é um método utilizado para dividir um número pelo outro, obtendo um quociente como resultado e algumas vezes um resto. Bom, então o que esse algoritmo vem dizer? Que é isso dividido por aquilo, que tem um resultado que muitas vezes sobra um resto. É como uma receita que eu comentei com vocês, uma receita de bolo. São os ingredientes e o passo a passo que você tem que fazer para você chegar num resultado. Isso se chama algoritmo, essa maneira de resolver que você tem que ter esse passo a passo para obter o resultado. Então, o algoritmo da divisão, ele é composto pelo dividendo dividido pelo divisor com quociente como resultado e com resto em algumas situações, ok? Tudo bem? Bom, relembrando todos esses nomes que deixam a nossa cabeça meio aí balançando de confusa, né? Vamos corrigir as tarefas que vocês tinham para fazer em casa. E vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu fiz, porque a tarefa que eu passo para vocês eu tenho que fazer também, porque depois eu tenho que corrigir junto com vocês. Eu achei que estava difícil essa tarefa de casa, gente. Não era uma tarefa fácil. Apareciam nessas tarefas algumas situações que nós ainda não estudamos para poder resolver. Então, assim, eu quero dar já adiantados parabéns para quem conseguiu resolver, vocês vão conferir se acertaram ou não, para quem tentou resolver. E dizer para vocês, assim, que eu vou ter esse cuidado de colocar algumas tarefas um pouco mais fáceis, mas eu também não posso me esquecer daqueles estudantes que já estão avançados, né? Que nós estamos trabalhando por meio da televisão com vocês e com alunos de diversas fases, com aqueles que estão aprendendo agora junto comigo, com aqueles que já sabem e estão revisando, né? Então, assim, eu tenho em várias situações, vai lá do primeiro ano até o quinto ano. Então, assim, são alunos que estão aprendendo a ler e escrever e alunos que já estão lendo e escrevendo e estão, né, ampliando aí o conhecimento. Então, eu preciso trazer, às vezes, situações um pouco mais difíceis e um pouco mais fáceis. Quem não conseguiu, não se apavore, porque não estava muito simples, não. Vamos lá para a tarefa de casa? Agora eu vou pedir para vocês pegarem o caderno de vocês para nós podermos corrigir essas atividades, ok? Vou deixar um tempinho aí para vocês. Bom, cadernos em mãos, preparados? Vamos lá, olha só. 2 manicures ganharam R$ 257 no final de semana e repartirão essa quantia igualmente entre elas. Usando a divisão, informe qual será o valor que cada uma receberá. Então vamos lá, as manicures são 2 num salão e as 2 trabalharam e conseguiram juntar no total, fizeram a mesma quantidade de serviços e ganharam R$ 257 no total. Foi o que deu de lucro no final de semana das 2 manicures. Bom, elas precisam dividir esse valor. Vamos ajudar a ver quanto cada uma vai levar para poder passar a semana aí com o dinheiro que elas receberam? Olha só. Bom, nós temos já ali o símbolo, né, a chave da divisão. E nós temos R$ 257. 2 centenas, 5 unidades e 7... Não, 2 centenas, 5 dezenas e 7 unidades, desculpem. Dividido por 2, porque são 2 manicures, é a metade, ok? Bom, como que nós começamos a divisão? Pegamos lá o primeiro número 2. Eu posso dividir 2 por 2? Posso. Eu tenho 2 balas, 2 chocolates, 2 lápis, né? 2 sabonetes, enfim, eu vou dividir para 2 pessoas, vai dar quanto para cada uma? Vai dar 1, cada uma vai receber 1. Então, 2 vezes 1 é o 2, 2 menos 2, nós traçamos e temos o resultado que é 0, ok? Então, sabemos que nesse primeiro algarismo que nós usamos aí na divisão, nós temos um resto que é 0. Bom, acabou a divisão? Não, né? Eu ainda tenho 5
ali do lado, o 5 e o 7. Tenho 5 dezenas e 7 unidades. Bom, eu vou no 5. 5 dá para dividir por 2? Bom, primeiro eu tenho que abaixar o 5. Que daí eu já coloquei o 0 ali embaixo, eu tenho que dar continuidade nessa divisão. Então, eu abaixo o número 5. 5 dá para dividir por 2, gente? Dá, né? Vai dar 2 para cada um, dá 4 e vai sobrar 1. Vamos ver? Então, dá 2, 2 vezes o 2 dá 4. E aí, vamos ver se tem esse resto mesmo. 5 menos 4, sobra 1 para mim. Muito bem. Então, deu para dividir, cada um ficou com 2, mas me sobrou um resto de 1. Bom, eu ainda tenho um número lá em cima que eu tenho que abaixar. Não trabalhei com todos. Eu já trabalhei com o 2 e já trabalhei com o 5. Agora, eu vou abaixar o número 7. Daí, agora, eu não tenho 7 para dividir por 2, porque quando ele abaixou e sobrou o resto, se formou um outro número, e eu tenho 17. E aí, eu pergunto para vocês, 17 dá para dividir por 2? 17 por 2, dá sim, professora. Se eu colocar 5 para cada um, vai dar 10, daí eu coloco mais 1, dá 6, dá 12, vou dividindo. Então, eu vou dividir, vai dar 8 para cada um, que dá 16. Mas vai sobrar 1, vai ter um resto, professora. Vamos ver? Então, 2 vezes o 8, eu tenho 16. Muito bem. 17 menos 16, eu traço 7 menos 6, 1. 1 menos 1, 0. O que aconteceu ali? R$128 para cada uma. E sobrou R$1, certo? Então, cada uma das manicures vai levar para casa R$128. Mas vai sobrar R$1. Lembra que eu falei, bem no início da aula, que existem algumas divisões que elas dão números que não são inteiros? Eu posso dividir esse R$1. Com dinheiro fica fácil a gente fazer essa divisão. Vai dar 50 centavos para cada um. Então, cada uma vai levar R$128,50. Mas como a gente ainda não trabalhou com essas partes fracionadas na divisão, nós vamos dizer que cada uma vai levar R$128 e sobrou R$1 que vai ficar lá na caixinha delas, que é o resto da nossa divisão, ok? Então, vou deixar um tempinho para vocês copiarem esse algoritmo aí, para que vocês consigam resolver, ok? Vamos lá? Pronto, fizeram a correção. Tava até comentando com o pessoal aqui, gente, que às vezes é muito fácil você fazer essa divisão no dia a dia, mentalmente, né? Você pega lá e divide R$100 por 2, pela metade, dá R$50 para cada um, a gente já faz de cabeça.
Mas nós precisamos aprender a usar essa fórmula, usar esse algoritmo da divisão, aprender a colocar no papel, a saber registrar isso. E até porque quando a gente não conseguir resolver mentalmente, isso vai nos ajudar a resolver. Então é por isso que a gente tem que aprender, porque vão ter situações em que eu não vou conseguir se eu não tiver auxílio de um papel ali para fazer, ou de uma calculadora próxima, né? Porque hoje em dia nós temos os recursos tecnológicos aí. E vamos falar de recursos tecnológicos, do avanço desses recursos, daqui umas 2 aulas mais ou menos, tá bom? Vamos lá? Eu trouxe para vocês aqui mais as outras atividades que vocês tinham para resolver. Vocês tinham que fazer as estimativas e encontrar o resultado de cada divisão. Esse daí é aquele tradicional arme e efetue, né? Que as professoras às vezes passam para vocês. Sem ter situação problema, só resolver as continhas. Então vamos resolver continha por continha? Vamos lá? Olha só. Primeiro eu tenho 76, que é 7 dezenas e 6 unidades, dividido por 4. Bom, lembra? Vou número por número. 7 dá para dividir por 4? Dá sim, professora. Se eu der 2 para cada um vai faltar, mas se eu der 1 para cada um dá certo. Porque se eu der 2 para cada um dá 8. Eu não tenho 8, eu só tenho 7. Então tem que ser 1. 4 vezes 1, 4. Então ali, 7, vamos ver se tem resto? 7 menos 4, eu tenho 3. Ok. Bom, 3 não dá para dividir por 4. Então, eu ainda tenho o número 6 que eu preciso abaixar, certo? Não usei o 6. Então, eu vou lá, o 6 que eu vou dividir por 4, eu abaixo ele. Agora, eu não tenho mais só 6, porque como sobrou um resto ali, esse número se tornou 36. 36 dá para dividir por 4? Dá sim. 36 dividido por 4, se eu pegar 36 brigadeiros, vamos falar dos brigadeiros, e dividir os 36 brigadeiros por 4 pessoas, quanto cada um deles vai receber? Nós sabemos que vão receber 9 brigadeiros. Vocês podem estar fazendo essa divisão aí com desenhinhos, com palitinhos. Se quiserem fazer brigadeirinhos também e ir comendo, conforme vocês vão dividindo, né? Então, fiquem à vontade. Então, dá 9. 9 vezes o 4 é 36. E aí, a gente vai fazer a subtração para ver se deu resultado, vai ter sobra, resto ou não. 36 menos 36, 6 menos 6, 0, 3 menos 3, 0. Essa é uma divisão exata, ela não teve resto, deu certinho, 76 dividido por 4, cada um recebendo 19 das 4 pessoas, você tem o total de 76. Vou deixar um tempinho para vocês corrigirem essa atividade. Bom, qual que é a próxima conta que nós tínhamos que fazer? A nossa próxima conta era 93 dividido por 3. Bom, vamos lá. Lembram? Pego já o 9 e o 3 direto? Não, professora. Primeiro você tenta com o primeiro número. 9 dá para dividir por 3? Dá sim. Eu tenho 3, eu tenho 9. Vai dar 3 para cada um, então dá 3. 3 vezes 3, 9. E aí, vamos ver se sobrou o resto? 9 menos 9 dá 0. Não sobrou o resto. Poxa, mas eu tenho um 3 ali que eu ainda não usei. O que eu tenho que fazer com esse 3? Eu tenho que abaixar o 3, ok? 3 dividido por 3, ai que fácil, professora, eu tenho 3 balas, 3 crianças, vai dar 3 dividido por 3, dá 1. 1 para cada um. Bom, o resultado de 3 dividido por 3 é 3, né? 3 vezes 1, 3. 3 menos 3 dá 0. Outra divisão exata. Então, eu tenho 93 e divido para 3 pessoas 93 balas,
Cada uma delas vai receber 31 balas. 31 mais 31, 62. 62 mais 31, 62. 63 com mais 30, 93. Exatamente esse resultado. Vou deixar um tempinho para que vocês possam estar corrigindo essa atividade. Próxima e última situação que nós tínhamos para resolver. Vamos lá. 85, 8 dezenas e 5 unidades divididos por 5, quanto vai dar? Bom, já sabemos, pegamos primeiro um número. 8 dá para dividir por 5? Dá sim. Se eu der 1 para cada um, vai dar 5. Se eu der 2, já dá 10, já não dá. Então tem que ser 1. 5 vezes 1, 5. Ou, vamos ver se tem resto. 8 menos 5, vai sobrar um resto de 3. Muito bem. Daí, eu tenho que usar o 5. Eu abaixo 5. Agora, eu tenho 35. 35 dá para dividir por 5? Ah, dá sim, professora. 35 por 5. Se eu der 5 para cada um dá 25. 6 dá 30. 7. 5 vezes 7 é 35. 35 menos 35, 5 menos 5, 0, 3 menos 3, 0, ok? Então, outra divisão com resultado, divisão exata, sem resto. Vou deixar um tempinho, 85 dividido por 5, cada um receberia 17. Vou deixar um tempinho para vocês corrigirem, tá bom? Bom, depois de termos corrigido as atividades, eu trouxe para vocês aqui, para iniciar nossa aula de hoje, uma parábola para a gente trabalhar o que é essa parábola. Bom, nós vamos falar sobre isso. Parábola, ela é uma narrativa curta que, mediante o emprego da linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. Bom, o que isso quer dizer? É uma descrição, vai narrar uma situação para vocês de uma forma resumida, de uma forma pequenininha ali,
de uma forma figurada, né, que não seja exatamente aquilo que aconteceu, usando objetos para representar essa situação, mas que vão trazer para vocês um conteúdo, uma lição de moral, uma mensagem no final. Isso é uma parábola. Bom, e a parábola escolhida, como nós falamos aí sobre o lançamento da nota de R$200, sobre o sistema monetário, né, sobre dinheiro, a parábola que nós escolhemos, ela se chama talento. E essa parábola, ela vem falar sobre a questão financeira, o investimento do dinheiro. A gente já vai falar sobre isso, vamos lá? Certa vez, um homem rico, muito rico, gente, saiu de viagem e confiou o seu dinheiro a 3 de seus servos. Olha as moedinhas ali no canto. Esse é o senhor muito rico. E ele separou ali na mesinha dele para dividir. Vocês podem ver que tem um grupinho, ele dividiu. Um grupo, não de forma igual, mas dividiu. Tem um grupinho com 5 moedinhas, depois tem outro com 2 moedinhas e tem um com 1 moedinha. O primeiro servo recebeu 5 talentos. Talentos significa, na época em que foi contada essa parábola, quilos de ouro, né? Então, como se fossem ali as moedas de ouro, tá? Então, o primeiro servo recebeu 5 moedinhas de ouro ali, 5 talentos. O segundo recebeu 2 talentos. E o terceiro recebeu 1 talento. Bom, esse senhor, ele era muito rico. E passado muito tempo, esse senhor resolveu voltar para casa e pediu contas a seus servos. Então, quando ele chegou, ele quis a prestação de contas daquele dinheiro que ele deixou para que eles cuidassem. O primeiro servo mostrou como tinha investido seus 5 talentos e ganhado outros 5 talentos. Olha lá o primeiro servo. Ele foi lá, investiu em fenos ali, ó, os fardos de fenos, né? Vendeu e ganhou quantos? Duplicou. O dobro. Lembra do dobro? Ele tinha 5. Qual é o dobro de 5? 10. Então, ele devolveu o dobro dos talentos para o chefe. O segundo servo também tinha investido e duplicado seus talentos. Ele trabalhou ali com pacotes de arroz para vender, olha só. E ele tinha na mão 2 moedinhas quando o servo saiu e quando o chefe saiu, né, o senhor saiu, quando ele voltou ele estava com 4, porque ele investiu o dinheiro dele. Ele fez com que esse dinheiro dobrasse, ele trabalhou para isso. Muito bem. Por isso, eles receberam os parabéns de seu senhor e foram recompensados, porque eles devolveram o dobro do que tinham recebido, né? Eles tinham trabalhado para isso. Mas o terceiro servo continuava apenas com 1 talento. Nossa, sério, professora? Sim. Ele tinha enterrado o dinheiro por medo de seu senhor. O terceiro servo tinha decidido que a opção mais segura era não mexer no dinheiro. Isso era um costume que tinham na época de enterrar o dinheiro para ninguém encontrar, para não perder, para não correr o risco, né? E aí, com esse medo, o servo não investiu o talento dele. Olha só, ele enterrou a moedinha. E quando o servo chegou, quando o senhor chegou, o servo devolveu para ele a mesma quantidade que ele tinha recebido. O senhor ficou muito decepcionado. E lhe disse que deveria ter investido os talentos que lhe foram confiados, perdendo desta forma a credibilidade com seu senhor. Os outros continuaram próximos e aquele que não investiu acabou ficando distante, perdendo a confiança no seu senhor. O senhor perdendo a confiança nele. O que acontece? Esses talentos vêm aí para mostrar para a gente que nós precisamos cuidar para não ficar estagnado, né? Não ficarmos parados, para que a gente continue produzindo, busque melhorar, sempre procure estar avançando. Isso não tem a ver com consumismo, certo? Com se produzir mais do que se precisa, mas que a gente invista, que a gente procure recursos para estar crescendo, para estar progredindo. E também, de uma outra análise, os talentos são algo que nos foram concedidos como talentos mesmo, como dons. E que nós precisamos pegar os dons e os talentos que nos foram concedidos e multiplicar e sair e tentar melhorar cada vez mais esses talentos que nos foram dados. Nem todo mundo recebeu a mesma quantidade de talento, nem todo mundo tem os mesmos talentos, se nós formos pensar assim, nem todo mundo tem os mesmos dons. Então, nós vamos trabalhar com aquilo que nos foi dado,
com aquilo que nós temos de dons. Algumas pessoas vão ter 5 dons, sabem cantar, dançar, mexendo na mecânica do carro, enfim. Algumas pessoas sabem fazer outras coisas, talvez menos do que aquelas. Mas nós não podemos deixar de produzir, independente da quantidade de dons e talentos que nós temos. E é isso que nós esperamos de vocês. Todos vocês aí em casa têm talentos. Pode ser mais no português, mais na matemática, mais na história, na geografia, na arte, enfim. Mas vocês precisam investir em todos esses talentos que vocês têm. Vocês precisam ampliar, não ficar estagnado. E é isso que a gente deseja de vocês, que vocês estejam nos acompanhando, até que um dia retornemos aí às aulas presenciais, mas investindo em vocês, progredindo, tá bom? Vamos lá. Essa parábola nós vamos usar para analisar a seguinte situação-problema. Olha só. Os 3 servos, ao invés de talentos, receberam a terça parte de R$153. Terça parte, 1/3 de R$153. Usando o algoritmo da divisão, responda o valor que cada um recebeu. Eu vou trazer para vocês aqui como montar. R$153 é o total. Cada um deles recebeu a terça parte, lembra? Então, R$153 eu tenho que dividir por 3 para saber quanto cada um recebeu. Aí, cada um recebeu a quantidade igual, 153 dividido por 3. Só que a gente desconfigurou ali, ó, mas dá para explicar para vocês do mesmo jeito. Vamos lá? R$153. Lá, 1 centena, 5 dezenas e 3 unidades. Dividido pela terça parte. Sabemos que terça parte é 3. Bom, 1 dá para dividir por 3? Não dá, professora. 1 é menos do que 3. Então, eu preciso pegar 2 algarismos. O 1 e o 5. Então, agora, 15 dá para dividir por 3? Dá sim. Se eu dividir 15 por 3, eu vou ter 5 para cada um. Cada um vai receber 5. 5, 10, 15, certinho? Então, nós temos 15. 15 menos 15, nós temos 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Ok. E aí, eu preciso abaixar o 3, gente. O 3 está lá em cima. Então, eu abaixo o 3. 3 dá para dividir por 3? Dá sim. 3 dividido por 3 dá 1. Cada um recebe 1. 3 vezes 1, 3. Já está ali embaixo. 3, vamos ver se tem resto. Menos 3 é 0. Então, essa foi uma divisão exata. Cada um dos servos recebeu R$51. Se fosse em dinheiro, se todos tivessem recebido a mesma quantidade do valor total. Pegamos o todo, o valor total, dividimos por 3 para saber a terça parte, 1/3 que cada um recebeu. Ok? Bom, portanto, gente, dividir 153 por 3 é igual a 51. Cada servo receberá R$51. E se cada servo agora recebesse a terça parte de R$360? Agora não é 153, é 360. Vamos lá? 360 dividido por 3. 3 dá para dividir por 3, professora? Dá sim, dá 1. 3 menos 3 dá 0. Abaixo 6. 6 dá para dividir por 3, professora? 1, 2, 4, 6. Dá sim, dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6 dá 0. E 0? Abaixo 0. 0 dá para dividir por 3? Não dá, porque eu não tenho nada, eu vou dividir o quê? Então, eu só coloco ele lá. R$120. Cada um deles receberia R$120. Se eu pegar 360 dividido por 3, vai dar R$120 para cada um. Bom, agora eu vou pedir uma ajuda de vocês para resolver uma situação, um problema. Eu pensei em dividir as minhas barras de chocolate igualmente com o pessoal do estúdio de gravação das aulas, o pessoal que está aqui ajudando a gravar as aulas. Pena que a barra de chocolate não é de verdade, gente, é só imaginária. Olha só, eu tenho quantas barrinhas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Eu tenho 21 barrinhas de chocolate e eu quero dividir com o pessoal que trabalha aqui. Quantas são as pessoas que trabalham aqui? Temos 1, 2, 3 pessoas que trabalham aqui. São 2 homens e uma mulher. Olha só.
Preciso dividir as minhas 21 barrinhas de chocolate com eles. Me ajudem aí. Bom, vamos colocar cada um deles aqui embaixo e vamos montar o pacotinho deles. Vamos começar a dividir essas barrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preciso chegar até 21. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Consegui dividir, todo mundo recebeu a mesma quantia. Quanto cada um recebeu? Vamos olhar dentro do quadradinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um deles irá receber 7 barrinhas de chocolate. Agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos usar o algoritmo para resolver, sem precisar fazer os desenhos. Eu tenho 21 barrinhas de chocolate e tenho 3 pessoas que eu quero dividir. 2 dá para dividir por 3, professora? Não dá, 2 é menor que 3. Então eu preciso pegar o número ao lado. 2 e 1 vira 21, dividido por 3, eu tenho 7, porque 7 vezes 3 é 21. Nós vimos que dá 7, né? 21 dividido por 3. E aí eu coloco o 21 ali para saber se tem resto. 21 menos 21, eu tenho 0. Muito bem, usamos o algoritmo. Agora, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês para que a gente possa estar resolvendo e copiando a atividade para casa. Bom, vamos para o primeiro enunciado que vocês têm aí que copiar. Uma florista tem 360 rosas. Nossa, quantas rosas, professora? Para fazer um arranjo, ela tem que fazer um arranjo com 360 rosas. Como ela quer colocar 24 rosas em cada arranjo, então ela vai usar as 360 para fazer vários arranjos. Então ela quer fazer arranjos com 24 rosas. Quantos arranjos ela conseguirá fazer? Vamos ter que usar a divisão. 360 rosas dividido por 24 para ver quantos arranjos vão dar no total. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem o enunciado do problema.
Bom, próxima situação problema. São 2 atividades para casa hoje, tá bom? Olha só. A próxima situação problema diz assim: uso 22 morangos para cada receita de geleia. Então, para fazer a minha geleia, eu uso 22 morangos. Se eu tenho 88 morangos, quantas receitas eu consigo fazer? Temos que pegar o 88 e dividir por 22. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem a situação problema. São 2 situações problemas para casa, por favor, pelo menos tentem fazer. E hoje falamos aí de talentos, né, de como administrar os nossos talentos. Eu trouxe uma mensagem final assim, para reflexão. Todos nós temos aptidões naturais. Essas aptidões precisam ser cultivadas e desenvolvidas. As aptidões são variadas e distintas. Não recebemos todas as mesmas aptidões, nem as recebemos na mesma proporção. Cada um recebe os talentos de acordo com a sua capacidade. Isso significa que todos nós temos um trabalho a desempenhar e um propósito na vida. O que isso significa? Cada um de nós recebe dons, aptidões, e também lembra que às vezes a gente fala assim, o fardo não é maior do que você pode carregar. Uns vão ter mais força, outros vão ter menos força, e aí com isso, cada um vai carregar aquilo que pode e vai enfrentar aquilo com que nós temos essa capacidade. E vai receber de acordo com o que também suporta. Então, cultivem essas aptidões, tentem, se esforcem, estudem. Nós acreditamos em vocês. Eu deixo um beijo enorme e até a nossa próxima aula.